Olá, olá, começando mais uma live aqui sobre como você pode fazer para vender mais e especificamente para os MEIs, microempreendedores, como que você pode chegar no topo do seu faturamento, seja qual for o seu negócio. Eu já tenho um vídeo aí, se você não viu, procura no Instagram, que é como você aumentar em 8 vezes o seu faturamento, deve estar com esse título. Então, por exemplo, se você ganha 1.000 hoje, se você aplicar 3 ingredientes aí que tem nesse vídeo, você pode chegar a 8.000. E por isso que eu falo que o MEI, microempreendedor individual, ele pode chegar a até 8 vezes ou mais vezes, depende do seu empenho aí nas técnicas que nós estamos vendo aqui. Então um MEI, ele pode chegar até R$ 6.750 por mês. Então se você é MEI, é facinho você chegar no topo. Tá? E eu falo isso porque eu sou sócio de 2 MEIs, 2 microempresas, e uma ME, 2 MEIs, né, microempreendedor individual. Então, e uma ME, microempresa que está no meu nome, tá? E nós chegamos nos MEIs no topo do faturamento, e é por isso que eu falo sobre isso aqui. Bom, e o tema de hoje é: o que impede, o que pode estar impedindo você de vender ou de vender mais? Você já teve a curiosidade, já perguntou para os seus clientes, cara, por que você não comprou tal coisa de mim? Ou para uma pessoa que não é cliente, né? Um cliente em potencial, mas que não comprou alguma coisa de você? Você já fez essa pergunta para saber por quê? E os motivos são os mais variados possíveis. E até é uma coisa que não é fácil, às vezes é uma coisa, os motivos aí que as pessoas não compram, é uma coisa que pode ser, que você não está no seu radar, tá? E aí quando você pergunta, você começa a entender por que você não vendeu. Às vezes é uma coisa muito fácil de ser quebrada, é uma dúvida, o que a gente chama de objeção, né? O que é uma objeção? Imagina um muro, imagina que você faz seu relacionamento com o seu cliente, você tem um muro que você precisa quebrar esse muro para conseguir vender. E cada tijolinho que tem nesse muro é uma objeção. E essa objeção, ela pode ser uma dúvida que o seu cliente tem em relação a você, enquanto produtor, em relação à sua empresa. Eu falo de 3 níveis aí: você e a sua empresa, em relação ao seu produto e em relação a ele mesmo, né? E nós vamos falar sobre isso hoje. Então, cada tijolinho desse muro de objeções, que é assim que nós vamos chamar aqui, que pode ser uma dúvida, pode ser uma crença limitante, pode ser, né, um medo, alguma coisa que ele tenha que está só na cabeça dele, não faz com que ele compre de você. E nós temos objeções universais, ou seja, que tem para vários e vários produtos. E tem objeções que são bem pontuais, bem específicas do seu negócio, tá? Isso dá trabalho para descobrir? Dá. Mas dá dinheiro? Dá muito dinheiro. Quando você descobre quais são as objeções, você consegue aí fazer com que o seu cliente compre, tome essa ação de comprar. Lembrando que 99% da compra é emocional, para não falar 100%. E a razão, ela está ali só para justificar. E a razão é que tem aí as objeções. Então muitas vezes ele até já tomou a decisão de compra, mas ele tem aquelas objeções. Será que eu estou fazendo um bom negócio? Será que eu posso confiar nessa pessoa? E é isso que nós vamos falar aqui hoje, tá bom? Só uma coisa, eu esqueci de pegar minha água. Eu já volto, vou pegar minha água, já venho, só um minuto.
Voltei. Muito bem. Vamos falar das principais objeções, principais dúvidas que o nosso cliente pode ter, tá? E para esse vídeo, para essa live aqui, eu recomendo que você pegue um papel, uma caneta, para ir escrevendo aí quais são as objeções, e aí depois eu vou fazer um exercício para o seu negócio. Será que essa objeção se encaixa no meu negócio? Aquela objeção se encaixa no meu negócio? Tá bom? Então vamos lá. Objeções clássicas. Vamos pensar primeiro no produtor, em você ou na sua empresa, nessas duas coisas, tá? Então, no produtor e na sua empresa. Antes, deixa eu só chamar umas pessoas aqui. Para a nossa live. Pronto. Então vamos pensar no produtor ou na empresa. Quais são as objeções que podem ter em relação à sua empresa ou em relação a você como produtor? Então as pessoas podem olhar para você se você vende sei lá, se você presta serviço. Quando você presta serviço, né, você é a cara do negócio, né? Você vai até o cliente, por exemplo. Então as pessoas vão olhar se você está bem vestido. Pode ser uma objeção, vai olhar para você, isso em milissegundos, vai falar assim, putz, será que esse cara é confiável ou não é? Será que esse cara, sei lá, conhece do negócio ou não conhece? Porque no fundo, essa parte do marketing pessoal, da roupa e tal, se você for um bom prestador de serviço, resolver o problema do cliente e sempre resolver o problema do cliente, ele não está nem aí se como que você anda, etc. Tal. Agora, em um primeiro momento, né, vai conhecer você, ele olha, a roupa faz parte do pacote, faz parte, ela tem uma relevância, né? Pode ser uma relevância pequena e ela fica cada vez menor ao passo que você mostra competência, mas ela faz parte. Então o que ele pode pensar? Putz, primeiro, será que esse cara sabe? Ele é uma autoridade, ele sabe do que ele está falando? Se eu vou comprar um curso, eu tenho uma pessoa, uma autoridade no mercado, que todo mundo fala bem, e eu tenho uma outra pessoa que eu nunca ouvi falar na vida, mas que eu vejo um vídeo dessa pessoa e falo, pô, talvez esse cara, parece que ele entende do negócio. E aí, conforme você vai vendo mais vídeos, a pessoa vai te ajudando, você vai entendendo que ele tem competência sim para te ensinar. E aí as outras coisas ficam menores, né? Que mais? Com relação ao produtor e à empresa, né? Será que esse cara ele vai entregar o que ele está falando, né? Então tá em uma oferta é o que você fala sobre o seu produto ou serviço. Será que você vai entregar isso que você está falando? Não sei, hein? Então, como que você resolve? Já vamos começar a resolver as objeções aqui também. Essa objeção, será que ele entrega o que ele está falando? Como que você resolve? Com depoimentos, né? O que a gente chama de prova social. Você tem bastante pessoas falando que foram impactadas aí pelo seu curso, pelo seu produto ou serviço e que funcionou para elas. Se funcionou para elas, vai funcionar para esse novo cliente. Legal. O que mais? Não confio no vendedor, né? Eu estou pegando aqui algumas. Não confio no vendedor. Como que você quebra essa objeção? Mostrando que você tem autoridade, você sabe sobre aquele assunto, né? Como? Com vídeos, com artigos, com outras pessoas falando sobre você também, né?
Que mais? Deixa eu aproximar um pouco a câmera aqui. Que mais? Vamos lá. Porque eu nunca ouvi falar de você. Eu nunca ouvi falar de você. Será que? Quem é você? Né? Então você precisa explicar sua história, sua procedência. Isso ajuda na hora da venda. Como que você chegou nesse produto ou serviço? Como você chegou nesse método? Eu tenho um método, né? Eu vendo um método, um passo a passo para as pessoas terem sucesso com seus negócios. Sucesso para mim. Primeira coisa, em um negócio, né, o CNPJ, ele não aguenta desaforo, ele quebra. Então, primeira coisa é você atingir o faturamento máximo com o seu MEI, microempresa. Né? Então, como que você chegou nesse método? Eu cheguei porque eu já apliquei em duas MEIs. Né? Então eu tenho condições de ensinar e eu sei exatamente o que você precisa fazer para chegar lá. Então isso é uma quebra de objeção. Tá? Que mais? Estou vendo algumas aqui, mas eu estou tentando pegar do produto ou do produtor. Né? Já sei o que é. Já sei o que é isso. Você começa a falar sobre o produto. Já sei o que é isso. Não quero escutar, né? Porque hoje em dia as pessoas estão tão sem tempo e tão corrida, se bem que agora com a quarentena deu uma abaixada nessa poeira, né? Que ou você faz parte do problema ou você faz parte de uma solução, né? Então, se você está querendo vender algo, se está com aquele papo de vendedor, você está fazendo parte do problema. Não quero nem escutar o que você está falando. E como que você quebra isso? Você não quer escutar? Então isso vale tanto para o presencial, né, tete a tete, ou para o online. Você sabia, e aí você faz uma quebra de padrão. Você sabia que esse produto ou que esse conhecimento não é tal coisa, não é marketing multinível, você já deve ter escutado isso, não é um curso que você vai fazer em 4 horas, isso não é tal coisa. Então você quebra um paradigma, quebra um padrão ali, tá? Que mais? Quanto ao produto, tá caro, né? Isso é comum. O produto tá caro. Mas está caro, quando o cliente fala está caro relacionado ao quê? Né? Então os clientes falam que está caro por comparação. E aí se você sabe fazer uma boa oferta, e a oferta é aquilo que você fala sobre o seu produto ou serviço, né? E aí você consegue aumentar o valor percebido daquele produto ou serviço. Se o cliente olha para o produto ou serviço e o valor está mais alto do que o preço, e o valor é percebido pelo cliente, então você pode construir esse valor. Tá? Se o valor está mais alto do que o preço, ele compra. Por quê? Está barato. Se o valor está mais baixo e o preço está mais alto, se ele percebe assim, ele não compra. Por quê? Está caro. Tá? Então é assim que você quebra essa objeção do tá caro. Tá caro relacionado ao quê? Comparado ao quê? Nós não temos isso no mercado. Tá caro relacionado ao quê? E aí, lá dentro do nosso curso, a gente ensina também como que você cria uma oferta assim que seja irresistível, uma proposta única de vendas, né, o que a gente fala. Por que única? Nós pegamos fatores de diferenciação, né? E aí tem vários fatores de diferenciação, como um nicho, subnicho que você pode atacar, né? Quais são os diferenciais do seu produto ou serviço em relação aos outros produtos do mercado? O que você vai fazer de diferente que ninguém está fazendo, né? E tudo isso faz com que o seu valor percebido seja aumentado, tá bom? Bom, então continuando, nós estamos no primeiro nível ainda, em relação
ao produtor ou à empresa, né? Vamos lá. Bom, se você pensar em algum aí, coloca aí no papel em relação ao produtor, ou seja, a você e a empresa. Aonde que é a empresa? Tem gente que quer ver instalação física, dependendo do tipo de produto ou serviço, né? Aonde que é a empresa? Eu vou lá para visitar a empresa. Será que tem funcionários qualificados, competentes? Que mais? Essa empresa faz quanto tempo? Vocês estão começando agora. Está começando agora. Já é uma objeção, né? Não, nós estamos começando agora, mas nós temos todas as certificações, nós temos todos os cursos, tudo que precisa, temos tanto tempo de experiência. Aí você vai falar a sua procedência. E a procedência é muito importante para saber, né? Da onde que você veio. O que mais? Em relação ao produtor ou à empresa. Ao produtor, né? Se é uma pessoa idônea também, e aí você pode mostrar lá que suas certidões negativas, depende do tipo de negócio, pode acontecer isso. Ou seja, primeiro ponto, nós falamos algumas objeções aí, você já entendeu, já pegou o jeito, né? Que você tem que quebrar. Tá? Então, como que você quebra essas objeções? Com as coisas que a gente falou aqui, né? Com provas, cada objeção é quebrada de alguma forma, né? Então, falamos aqui do produtor e da empresa, que é o primeiro nível de objeção. Vamos para o segundo nível de objeção. Qual que é o segundo nível de objeção? Em relação ao produto ou serviço. E aí sim, tá caro, né? O que eu tinha falado lá do produtor, na verdade se encaixa ao produto ou serviço. Está caro, e aí você vai perguntar, tá caro relacionado a o quê? Comparado ao quê? E aí você pode aumentar o valor percebido do seu produto ou serviço. De que forma? De que forma? Você pode criar uma proposta única de vendas, ver quais são os seus fatores de diferenciação, entrar num subnicho de mercado que ninguém está atuando, né? Ou seja, você vai vender no mercado para pets da região XYZ, pets do tipo XYZ. Tá? Então, isso significa segmentar, subnichar, o que a gente fala cada vez mais. Tá bom? O que mais? Em relação ao produto. Isso não dá certo. Eu já sei o que é isso. Isso não dá certo. Quanto tempo? Mas é muito complexo isso. Quanto tempo vai levar se eu comprar? Né? As pessoas, quando a gente fala em curso, por exemplo, né? Quantos módulos tem? Quantas horas tem? 40 horas? Nossa! E oferece certificado? Oferece. Bom, eu vou pensar. Então, 40 horas, nossa, a pessoa já fala, nossa, que esforço que eu vou ter que fazer. Então, na hora da venda, você tem que vender o quê? O destino. O destino. Não, você não está vendendo um curso, você está vendendo o resultado que aquele curso vai trazer na vida da pessoa. Né? A famosa história do furo na parede e a furadeira. Ninguém quer comprar uma furadeira, todo mundo quer um quadro na parede. Né? E para você pregar aquele quadro na parede que te traz uma boa lembrança, né, da sua família e tal, você precisa ter a furadeira. Mas o que é a furadeira? A furadeira é o veículo, né? O quadro na parede é o destino. Na hora da venda, você vende o destino. Você vende o destino, você fala do destino, fala bastante do destino, né? E quando o cliente compra, ele recebe o veículo. O que é o veículo? Que vai fazer ele chegar até o destino. Tá? São duas coisas diferentes. Se eu ficar te falando que você tem que fazer, por exemplo, um curso de abdominal.
Ninguém quer fazer abdominal. Vou falar, não, você vai fazer abdominal, você vai fazer 100 repetições aqui por dia, você vai ficar com umas dores no abdômen depois, mas é assim, você precisa ter dor, tá? Você vai passar por essa dor, não é fácil não, você vai ter que fazer 100 abdominais. Ninguém quer isso. O que eles vendem? Vendem a foto de um cara com abdômen trincado, vende uma mulher com abdômen trincado, né? Falam que 5 minutos por dia, é muito fácil você fazer, etc. Tal. Depois você entra, você vai ter o veículo, ou seja, o que você precisa fazer para chegar naquele ponto que você comprou. E aí sim, vai depender de você fazer, tá? Fazer o que precisa ser feito para chegar naquele ponto. O que mais? Falando das objeções. Boa noite, Andréa. Falando das objeções, que são o que para o seu cliente de comprar de você em relação ao seu produto, né? Tá caro, né? E aí tá caro comparado a o quê? A quem? Qual que é o fator de diferenciação que você tem, né? Que mais? Em relação ao produto, deixa eu ver aqui na nossa apostila. Já sei o que é isso, já sei o que é o produto, e aí você pode quebrar essa objeção como? Não, você não sabe o que é o produto. Se for 1 a 1, tete a tete, você não sabe o que é o produto, esse produto, e aí você vai falar os seus fatores de diferenciação. E aonde que a pessoa vai chegar com aquilo? Vendendo sempre o destino, né? Procurar não colocar a dor na hora da venda, né? Na hora da venda você vende destino. Depois que o cliente compra, aí sim ele vai receber o veículo para chegar até o destino. O que ele precisa fazer para chegar até o destino? Tá? Que mais? Produto, por exemplo, um curso. Isso demora muito? Quantas horas tem esse curso? Quantos módulos? Quanto que demora? Tem 40 horas. Nossa, mas 40 horas? Eu vou ter que ficar 40 horas? Como que eu vou fazer isso? Então, toda vez que você for vender, né, você vai colocar os benefícios. 80% do que você vai falar é benefício. E 20% é o quê? Né? Então, 80% benefício, vantagem, chegando no destino. E 20% só vai descrever. O que mais? Em relação a produto. Produto. Não preciso disso agora. Não, legal, gostei do produto ou serviço, mas eu não preciso disso agora, né? Essa é famosa, essa objeção. Não preciso disso agora, eu convivo sem isso. Por que eu vou comprar esse produto ou serviço? E aí, como que você quebra isso? Vendendo, colocando cada vez mais resultado seu, resultado de outras pessoas, entendendo quais são as aspirações do seu cliente, do seu típico cliente ideal. Então, o cliente vai, por exemplo, ele quer ganhar mais dinheiro, né? No meu caso, eu lido com isso, com pessoas que querem ganhar mais dinheiro, que são microempreendedores, né? A principal, duas coisas que os empreendedores querem: ganhar dinheiro primeiro, porque sem dinheiro não tem negócio, e segundo é fazer o que gosta, né? Então, se ele quer ganhar dinheiro, eu tenho que falar sobre como que ele vai ganhar dinheiro, quanto que ele vai ganhar, né? Fazendo o meu treinamento. Por exemplo, né? Isso aumenta a urgência. A gente tem uma fórmula de urgência que é
intensidade de uma dor, né? Vamos supor que você está com dor de dente. Se a dor ela tá fraca, você vai adiando a ida ao dentista. Quem nunca, né? Então, por exemplo, a dor está fraca, você vai adiando. Isso é a intensidade, vezes a frequência. Não, está acontecendo todo dia, mas está fraco ainda. Beleza, então você vai postergando isso. Não, está acontecendo todo dia e agora eu não aguento mais de dor. Eu vou correr para o dentista. Então, você sempre pode vender ou por necessidade, né, a dor que a gente fala, e as pessoas estão sempre fugindo de dor, de uma necessidade, eles vão comprar por uma necessidade ou por prazer, né? Mas, e aí você tem que analisar no seu negócio. As pessoas compram por prazer, é prazeroso para elas comprarem, por exemplo, um carro, uma Ferrari. Será que ela está aí na indústria da necessidade? As pessoas compram a Ferrari por necessidade ou por prazer? Prazer de dirigir um carro desse, ter esse luxo, com certeza é prazer, né? Ninguém tem necessidade de ter uma Ferrari, tem necessidade de ter um carro, né? E aí sim é necessidade. Então, em qual mercado que você está? Em qual mercado que aonde que você tem que tocar aí para levar o seu cliente? É prazer ou necessidade? Pensa nisso. Bom, em relação ao produto ainda, isso não dá certo. E aí como que você quebra isso? Isso não dá certo. Você quebra com estudos de caso. E se você não tem estudos de caso ainda, outros clientes que compraram, para você mostrar que dá certo, é uma prova. O cliente saiu do ponto A, chegou no ponto B. E não é tão fácil às vezes fazer isso, porque as pessoas têm vários e vários resultados no meio do caminho. Se você tem uma promessa que é bem grande, essa promessa, você vai trabalhar vários e vários, vamos dizer assim, um tempo maior para chegar num benefício e aí para você conseguir ter prova, né? Mas se você não tem essa prova, você pode mostrar as provas do meio do caminho? Pode. Né? Pode. Agora, se você, enquanto produtor, tem a prova, você é a prova viva, aí sim você deve mostrar que você conseguiu. Por A mais B, você mostra que você conseguiu. Por exemplo, agora nós estamos fazendo aqui o dobro. Eu estou com a promessa de fazer os microempreendedores chegarem no topo do faturamento, que é R$ 6.750. E por que eu tenho essa promessa? Porque eu sou sócio de 2 MEIs, microempresas, e eu tenho a minha microempresa no meu nome. E aí, como eu já cheguei no topo do faturamento de 2 microempresas, eu sei o que dá para fazer. Inclusive tem um vídeo meu, aí tá no Instagram, mostrando por A mais B. Se você ganha R$1.000 com seu negócio, o que você tem que fazer? Colocar tempo, energia, dinheiro em 3 variáveis para você conseguir faturar até 8 vezes mais. Se eu ganho 1.000 e com essas 3 variáveis somente, se eu aplicar tempo, energia e dinheiro, eu consigo chegar a 8.000, pronto, cheguei no topo do faturamento. E eu falo de 3 variáveis. E nós temos aí inúmeras formas de aumentar faturamento, né? De ter modelos de negócio aí que você consegue chegar no topo de um MEI. E é isso que eu quero falar com você, com as pessoas aí. Bom, falamos aqui do segundo nível, que é quebrar a objeção em relação ao produto ou serviço. Então pega no seu papel aí, coloca se fez sentido vender benefício, o André falou. É isso aí. 80%, se não até mais, né, André? É vender benefício, vender o destino.
Vender o destino. O cliente compra o destino. E não tem outra conversa, né? E aí só tem aquela vozinha da razão que fica buzinando na cabeça dele. Será que é isso? Que é o mesmo produto? Que esse produto é bom para mim? Será que eu tenho garantia? Será que isso, aquilo? Então, você só tem que cuidar para resolver aquelas outras arestas que ficam, que são as dúvidas que nós estamos falando aqui, que são as objeções, para vender, tá bom? E vamos para terceiro nível de objeção. E quando eu falo objeção, pode ser uma dúvida, uma crença limitante, alguma coisa que tem na cabeça do seu prospecto. Qual que é o terceiro nível? Nós já falamos vamos lá, recapitulando, já falamos do produtor ou da empresa, já falamos do produto e agora sobre o próprio cliente. Cara, o cliente tem muita objeção sobre ele mesmo. A principal delas é: eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro. Ah, legal, muito bacana isso daí, só que eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro. Como que você quebra? Eu não tenho tempo. Ninguém tem tempo. Todo mundo tem 24 horas por dia, aquela história, né? Mas como o seu tempo é você quem faz, a prioridade depende do que você enxerga como prioridade. Você vai fazer uma compra de um produto, se isso é prioridade para você ou não. E como que torna um produto ou serviço uma prioridade? Falando do destino, batendo no destino que seja bom para o seu cliente, tá? Então, por que ele vai tomar uma decisão sendo que não é uma prioridade na vida dele? Ele vai gastar dinheiro, ele vai ter que se esforçar, ele vai despender de tempo, vai deixar de estar com a família, vai despender de dinheiro. Para quê? Se aquilo for uma oportunidade. Na verdade é isso, uma oportunidade. As pessoas compram oportunidade, né? E elas resolvem as objeções, ou seja, resolve as dúvidas. Na verdade, se ele enxergou uma oportunidade, aí essas objeções e dúvidas que estão na cabeça, que é a parte racional, a emoção já fechou. A emoção falou, não, eu quero isso. E aí a razão só fica com aquelas perguntinhas que você pode matar, que são as objeções. As objeções podem ser dúvidas, medos, crenças limitantes e por aí vai. Então, voltando, em relação a ele mesmo, né? Não tenho tempo, não tenho dinheiro, o que mais? Não sei se isso é bom para mim, se esse produto... o produto pode ser bom, mas não sei se é bom para mim, para o meu negócio, porque eu sou diferente, né? Eu tenho aqui um negócio totalmente diferente. Será que isso é bom para mim? Né? Então, o que você tem que fazer no seu marketing? Falar que aquilo é bom para pessoas assim, sei lá, é bom para advogados, é bom mesmo se você for um profissional liberal, é bom mesmo se você trabalhar como consultor, é bom mesmo se você já deve ter ouvido falar isso por aí, né? Então é assim que você quebra. Deixa eu tomar uma água. Então, voltando, será que isso é bom para mim, né? Então, o que mais da pessoa? Não tenho tempo, não tenho dinheiro. Por que eu nunca ouvi falar disso? Eu nunca ouvi falar disso. Não. Você não me conhece. A minha vida é muito complicada, viu? Eu tenho muitos outros problemas, etc. Tal. O que está acontecendo aí? Você não conseguiu ainda criar uma prioridade, fazer com que isso vire uma prioridade na vida do seu prospecto, né? Se é muito complicado, se deixa para lá, quer dizer que não é prioridade.
essa questão do dinheiro, todo mundo tem dinheiro, a grande maioria tem dinheiro. Agora, com essa crise, a gente já não pode falar isso. As prioridades, o dinheiro está aí, ele está aí, mas as prioridades mudaram, né? Então, entender um momento na hora da venda também faz total diferença, né? Que mais? Sobre a pessoa. É legal, eu acho que é para mim, só que eu não vou conseguir implementar isso. Eu não vou conseguir, porque vai depender muito de mim, e nem eu confio em mim, nem eu. Eu não confio, eu já comecei vários cursos, já parei, eu já comecei inglês várias vezes, já parei. Por que agora seria diferente? Não tem essa pergunta? Estudou o cliente perfil. Eu não entendi muito bem. Bom, por que agora seria diferente, né? Então você tem que mostrar que o seu produto ou serviço, ele é diferente, porque você vai pegar lá na mão do seu cliente, você vai, por exemplo, uma pessoa que faz bolo, né? Vamos pegar o André, a sua esposa, que não faz bolo, ela faz uma maravilha, uma arte. Eu já vi, né, as fotos. Então, quem que é o cliente que vai comprar? Quem entender que, além de maravilhoso o negócio, é muito bom, tem a qualidade do que é colocado ali é totalmente diferenciado. Então, se uma pessoa que não entende nada olhar e perguntar o preço, vai falar, tá caro. Tá caro ou barato é totalmente relativo, né? Então, por isso que a gente precisa vender para o público certo, para as pessoas certas, né? Que vão conseguir enxergar valor, e valor é construído. Então a gente pode falar em cada post, por exemplo, numa rede social, que aquilo foi feito com chocolate, eu não entendo nada, mas um bolo que foi feito com chocolate belga e tal, e de um jeito, sei lá, que eu não entendo nada. Perfil do cliente, é isso aí, é verdade, é isso. Perfil do cliente, entender quem é o seu cliente, né? Se posicionar. Uma vez eu escutei uma história de eu acho que é um violinista que eles fizeram um experimento com ele, colocaram lá no centro de, acho que Nova York, posso estar errando a cidade, mas colocaram ele lá no centro e deixaram ele tocando uma música famosa. E ele estava num lugar onde as pessoas estavam passando rapidamente, porque as pessoas estavam indo trabalhar, e a grande maioria não curtia aquele tipo de música, então as pessoas passavam ali e nem davam importância para ele. E na semana seguinte, esse mesmo cara, esse mesmo músico, estava cobrando lá $1.000 o ingresso para entrar num teatro super famoso, com o nome dele, para pessoas que gostam da música dele, né? E as pessoas pagavam $1.000 para estarem ali. Então, posicionamento, né? Eu acho que tem muito disso também. O posicionamento, você se posicionar com o seu público certo, aquele público, ele vai entender o seu valor. Não adianta querer vender para um público errado, que não vai entender o seu valor. Logo você não consegue cobrar, você fica frustrado, né? Frustrada, e não consegue entender se o problema é no seu produto, se é em você. Aonde que está o problema? Né? E muitas vezes é posicionamento, simplesmente isso. Bom, continuando aqui com cliente.
com o cliente, né? Então, ele pode falar também uma outra objeção, uma outra coisa que se passa na cabeça dele. Tem que consultar um terceiro elemento, pode ser a esposa, o marido, um sócio, tem que consultar outra pessoa. E aí, se você fez todo um trabalho de marketing na cabeça do seu prospecto para ele comprar, ele está quase comprando, ele fala, não, eu tenho que consultar tal pessoa. Se ele já saiu dali, meu amigo e minha amiga, então você tem que ter esse trabalho de marketing, ele tem que levar junto com ele, ou você tem que falar, então vamos fazer o seguinte, traga o seu sócio, a sua sócia, sua esposa aqui para a gente conversar. E aí você vai fazer de novo todo o seu trabalho de construção de valor, né? E para mostrar que aquilo é uma oportunidade e resolver as objeções para aquele segundo elemento também, aquele terceiro elemento que a gente chama, né? Isso acontecia muito com a gente. Nossa, gostei, a pessoa estava quase comprando, né? Eu tenho que consultar meu marido. E aí sumia. Pô, mas que será que aconteceu, né? O que será que aconteceu? Não atende mais o celular e tal. Um belo dia você consegue falar, pô, eu gostei do produto, a pessoa falava, gostei, mas o meu marido não aprovou, e aí a pessoa não consegue nem falar com você por telefone, porque ela queria fazer, mas ela foi interrompida. Então, esse terceiro elemento pode ser qualquer pessoa de fora. Então, ou você tem um material para aquela pessoa levar, para ela falar do jeito dela com aquela outra pessoa, ou o melhor que eu acho é vocês marcarem e todo mundo falar junto. E aí, de novo, você vai construir valor e vai quebrar as objeções para vender, para essa outra pessoa também. O que mais? Em relação ao cliente, quais são as dúvidas, as objeções que o cliente pode ter? E se eu não gostar? Não, legal, gostei e tal, estou quase comprando, mas se eu não gostar, será que eu vou ter mais uma frustração na minha vida? Eu já tive uma frustração uma vez, né? Quem não teve? Se eu não gostar, e se esse cara for um picareta, tá levando meu dinheiro, se ele não me entregar, né? Então, o que você pode oferecer, né? Uma garantia. Hoje em dia, a gente não tem mais garantia só para produto físico, que você pega na mão, se dá um problema, você troca. Não, tem garantia para serviço também, tem garantia para curso online, né? Essa questão da garantia, você fala, ó, eu me garanto, se você não tiver um resultado, em 30 dias eu te devolvo o seu dinheiro. Se você não gostar, eu te devolvo o seu dinheiro, né? Isso a gente tem muito hoje, e a grande parte das pessoas não pedem o dinheiro de volta, né? Você vende muito mais por causa dessa garantia, tem muito mais pessoas comprando e poucas pessoas pedindo dinheiro de volta. O André falou, planejamento e estratégia na venda. É isso aí. Pensar antes, né? Esse planejamento. Que mais? Bom, porque agora daria certo comigo. A gente já falou de tô sem tempo, sem dinheiro. Que mais? Tenho medo. Eu tenho medo. Tem pessoas que têm medo do sucesso. Tá, e se isso der certo? Pô, mas daí eu vou largar meu emprego atual, se eu estou fazendo um curso totalmente diferente da minha área. Se isso der certo, eu gosto disso, mas se isso der certo, tem medo, tem sabotadores internos. E aí como que você quebra? Né? Você quebra resolvendo quais são esses sabotadores, né? Perguntando para o seu cliente. Eu tenho vergonha. Legal, eu vou fazer um curso, mas eu tenho vergonha. As pessoas têm vergonha, elas têm... Por isso que eu falo que é muito
é mais difícil você identificar uma objeção do que quebrar. Porque quebrar é fácil. A hora que você identifica, você fala, não, você está com dúvida nisso, então eu posso te ajudar. Eu vou te ajudar assim, assim, assado. Você quebra, fácil. Mas identificar é muito de cada ser humano, né? As pessoas têm muitas objeções que são clássicas, são comuns a todo negócio. Não tenho tempo, não tenho dinheiro. Será que isso é para mim? Esse tipo de coisa todo mundo pensa. Tá caro, né? Isso tá caro, mas o caro, lembrando que é relativo. Agora, as coisas que de medo, as pessoas estão com medo do que pode acontecer, quanto tempo, é uma incerteza, quanto tempo que isso vai durar. Então as pessoas ficam mais criteriosas ao colocar o dinheiro em alguma coisa, né? Porque se eu tenho pouco dinheiro, eu tenho que ser criterioso, eu tenho que segurar. Né? Então você entender qual é a fase, entender qual é o momento da pessoa, entrar na mente dela, fazer as perguntas e resolver as dúvidas e objeções. O que mais? Eu acho que eu falei algumas aqui, espero ter ajudado. Hoje nós falamos sobre objeções, dúvidas, né, que tem na cabeça dos clientes na hora de comprar o seu produto ou serviço e que podem ser em sempre você tem que quebrar em 3 principais níveis. Né? E eu falo do produtor ou da empresa, do produto e da própria pessoa. Tá? Então pensa, coloca no papel, estrutura, planeja, como o André falou, né? Estrutura isso para em uma conversa com o cliente ou uma venda pela internet, não importa. Você ter tudo isso já mais ou menos na sua cabeça, em um script, em uma reunião com várias pessoas. Você pode usar isso para várias coisas, para você simplesmente vender mais. Dá trabalho? Dá trabalho. Vende mais? Com certeza vende muito mais. Vende muito mais. Tá bom? André, um abraço, prazer aí ter você aqui hoje e nos vemos amanhã com a próxima live sobre vendas. Vou falar de algum assunto sobre vendas. Tá bom? Um abração, até mais. Tchau, tchau.